Vamos compartilhar a palavra de Deus aqui. No final eu falo mais alguma coisa sobre a oferta, amém? Vamos lá. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, Atos 2, capítulo 2, versículo 37. Está aí na tela aí, você que está em casa. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, o chamou. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Só até aí tá bom, viu? Só até aí. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite. Ministra as nossas vidas. Ensina a tua igreja, Senhor, naquilo que é o teu propósito, naquilo que nós precisamos como servos de Deus para avançarmos e crescermos na tua palavra. Que o Senhor trate com cada vida que está em casa, dando a eles, ó Pai, o entendimento da tua palavra, para que eles possam prosseguir no teu propósito e no teu querer. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele discorre sobre o início da igreja primitiva, né? Sempre quando eu falo de igreja, ou quando eu penso em ser igreja, ou quando eu quero o melhor para a igreja, o meu espelho, o meu referencial, o meu ponto de vista é a igreja primitiva. Essa igreja, obviamente, que começou com a ressurreição de Cristo, né, com os apóstolos que estavam ali em Jerusalém, recebendo um comando para que eles não saíssem dali, mas aqueles discípulos, eles estavam aguardando, eu diria que um sinal dos céus, né? Jesus falou para eles o que? Em Atos capítulo 1, versículo 8, para que eles não saíssem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Se eu fosse traduzir isso numa frase, ou talvez numa oração, para você entender, o que Jesus estava dizendo para eles? Para eles ficarem em Jerusalém, porque eles precisavam desse sinal, dessa marca dos céus, para que ali eles pudessem então startar a igreja. Em outras palavras, uma igreja só pode ser igreja se ela tiver a marca dos céus, o poder dos céus. Isso me faz entender o quê? Que eu poderia ter toda a sabedoria humana, toda a sabedoria do mundo, mas jamais eu seria igreja, jamais você seria igreja, se nós não tivéssemos a marca do poder de Deus. Esse é um grande dilema que discorre por muitos anos. Infelizmente nós temos muitas igrejas que querem ser igreja, que querem conduzir o evangelho na sua sabedoria humana. Amém? Eu costumo dizer que eu não faço apologia à ignorância bíblica e à ignorância teológica. Eu acho que todos aqueles que presidem uma obra, aqueles que pregam, eles têm que ter um mínimo de base, né? Um mínimo de teologia, para que eles possam, obviamente, discorrer sobre um assunto. Eu não posso falar de algo se eu não conhecer. Por exemplo, o camarada não pode ser técnico de futebol se ele não tiver conhecimento de futebol. Hoje, por exemplo, a gente vive uma época que muitos técnicos são formados dentro de uma faculdade. Beleza, mas se ele também não tiver o conhecimento dentro do campo, não vai adiantar nada. Então eu não faço apologia à ignorância bíblica, mas eu entendo o seguinte, que eu posso também ter todo o conhecimento, mas se eu não tiver a unção de Deus, não vai adiantar. Então eu entendo que conhecimento e unção caminham juntos. A Bíblia diz o quê? Que eu tenho que crescer em graça e em conhecimento. Ou seja, eu tenho que ter o conhecimento bíblico, teológico, mas eu tenho que ter o poder de Deus manifesto na minha vida. Por exemplo, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2. Paulo fala para aquela igreja o quê? Ele diz assim, né, na sua primeira epístola, ele fala: olha, lembra quando eu fui aí ter com vocês? Eu não fui em linguagem persuasiva, eu não fui em sabedoria humana, até para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas eu fui na unção e na demonstração de poder no Espírito Santo de Deus.
E aí ele complementa, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. Então, ou seja, nós precisamos entender que como igreja, nós precisamos desse poder. Temos que ter a teologia, o entendimento, mas eu preciso ter a marca do Espírito de Deus, eu preciso ter a marca da unção de Deus. E a igreja primitiva, ela então começa a ser desenhada em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, que é o cumprimento da promessa de Atos capítulo 1, versículo 8. Ou seja, aquilo que Jesus prometeu em Atos capítulo 1, versículo 8, na verdade, aquilo que foi requentado, porque a promessa veio lá de Joel 2, 27 e 28, e aí, Atos capítulo 1, versículo 8, ela é requentada de forma especial pelo Senhor, e em Atos 2, então, se cumpre o derramar do Espírito e a promessa. Então, aquela igreja agora, ela toma um modelo de igreja, e nesse modelo, aquela igreja, então, ela recebe 3 bases que fundamentam essa igreja, 3 alicerces, e é esses 3 alicerces que eu quero trabalhar com você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. 3 bases que não pode faltar na igreja, que não pode faltar na minha e na tua vida, que não pode faltar, amém, nesse ajuntamento de pessoas chamado família Betesda. O primeiro alicerce está lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, vamos lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz assim, ó: e tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. Amém? A primeira base que uma igreja, o primeiro alicerce que uma igreja precisa ter, se chama fé. Sem fé, uma igreja ela não caminha, ela não anda. Amém? E a primeira igreja, que é a igreja primitiva, ela foi embasada na fé. Como assim, bispo? Me prova. Por exemplo, o milagre de Atos 2, lá, a visitação do Espírito Santo, que as línguas vieram como fogo, veio sobre cada um deles. Essa visitação aconteceu porque eles estavam o quê? A Bíblia diz que eles estavam ali numa média de 120 discípulos, orando, exercitando a fé, clamando, aguardando a promessa. Então, por exemplo, quando Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles seriam revestidos de poder, a partir daquele dia, eles ficam o quê? Em oração, crendo que aquela promessa iria acontecer. E a promessa só aconteceu porque houve fé, porque houve, amém, o permanecer na oração. O permanecer na oração mostra, então, o dom da fé derramado no coração dos discípulos. E aí a Bíblia diz então que eles estão orando e clamando, e de repente então a promessa se cumpre, movida pela oração, despertada pela fé. Escuta, e eu quero liberar sobre a tua vida essa palavra. Talvez você está aí e nós estamos em dias que precisamos de fé, estamos vivendo dias que precisamos de perseverança, estamos vivendo dias dificílimos, mas eu creio que se a nossa fé não for abalada, se nós continuarmos na torre e na posição, orando e crendo, aquilo que Deus prometeu vai acontecer na tua e na minha vida. Sabe o que eu vejo? E eu estou falando aqui em todos os cultos isso, que por trás dessa enfermidade há uma malignidade que quer balançar, que quer tirar as pessoas da posição. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar na tua vida. Você vai continuar crendo, vai continuar firme, amém? Porque quando eu tenho fé, quando eu não saio da posição, sabe o que vai acontecer? Deus vai intervir ao teu favor. Joga para mim aqui, por favor, Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31, diz assim, ó: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia e a palavra de Deus. Olha que interessante, na fé dos discípulos, a Bíblia diz que aí no capítulo 4, Deus balançou o lugar. Escuta e deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deus vai balançar as tuas estruturas, Deus vai se mover ao teu favor, Deus vai fazer coisas assim que você vai falar: meu Deus, como que isso aconteceu? E você vai lembrar: aconteceu porque há uma promessa sobre a minha vida, e eu acreditei, eu me mantive em fé, eu me mantive posicionado, e mediante a fé do Todo-Poderoso, eu vivi todas sortes de milagres em nome de Jesus, amém? Deus vai agir na tua casa, Deus vai agir na vida do teu marido, Deus vai agir na vida do teu filho, Deus vai agir na vida da tua esposa, Deus vai agir na tua vida profissional, Deus vai agir na tua vida financeira. Nesses dias difíceis, Deus abrirá portas. Escuta isso que é profético. Deus vai abrir porta onde não tem.
aleluia, você já está dizendo: meu Deus, como eu vou resolver isso? Deus vai intervir ao teu favor, de forma sobrenatural. Você vai ver a fidelidade de Deus ser estabelecida na tua vida, amém? Você que a porta de emprego se fechou, você crê que mesmo em meio ao caos, uma porta de emprego pode se abrir? Então deixa eu profetizar sobre a tua vida: Deus abre porta onde não tem porta. Você vai falar: meu Deus, como pode isso? Pode. Eu estava conversando esses dias com um pastor amigo meu, lá na igreja dele. O irmão estava desempregado, ficou desempregado por todos esses dias. Agora, em meio ao caos, ele fez uma ficha, mandaram chamar ele, porque Deus trabalha no meio do caos. No meio do caos, como lá em Isaías capítulo, aliás, Isaías não, Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que o profeta tem uma visão, e nessa visão, Deus, o anjo, toma ele pelas mãos, ele sai andando, aleluia, por águas que eram profundas, amém? Mas o anjo pegou ele, fez ele ir até o fundo, e é isso que Deus vai fazer na tua vida. Você vai sair da beirada, você vai sair da praia, e você vai se aprofundar, porque é lá no profundo que Deus tem milagres poderosos para fazer na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. A fé é um alicerce para quem quer ter vida de vitória, em nome de Jesus Cristo, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí na tua casa, um aleluia, louvado seja Deus. Diga assim, levanta as tuas mãos e diga assim: eu recebo esta unção de fé nessa noite. Eu preciso desta unção de fé, porque, meu irmão, nós estamos em meio à peleja, mas quem tiver fé vai passar por essa peleja e não será tocado, em nome de Jesus, aleluia. Então a igreja primitiva, ela teve essa base, a fé, amém? O dom do Espírito, o mover, as línguas estranhas, a profecia, todo aquele mover do cenáculo só veio porque eles acreditaram, porque eles ficaram ali depois da promessa, orando, clamando, buscando, e um dia eles estão lá, e de repente a Bíblia diz que do céu, Atos capítulo 2, versículo 1, que do céu eles ouvem um vento impetuoso enchendo aquele lugar, e quando eles dão por si, eles estão falando num idioma diferente. Quando eles dão por si, uma glória, um poder, uma unção poderosa toma aquele lugar. Assim será na tua vida, na tua casa, amém? Aleluia. Esse poder pode te tomar de diversas formas. Talvez você está precisando de um milagre, de uma intervenção numa enfermidade, talvez você precise de uma intervenção nas tuas finanças, eu não sei, eu só sei que a fé vai trazer o milagre de Deus sobre a tua casa, a fé vai trazer o milagre na tua vida profissional, a fé vai ser estabelecida na tua vida, em nome de Jesus, louvado seja Deus, amém? Ainda um segundo alicerce que nós precisamos, amém, que a igreja primitiva teve para que ela pudesse viver os milagres do Todo-Poderoso. Abra a tua Bíblia em Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico 11, 44, está aí na tela da tua TV, diz assim, ó: porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Obviamente o Senhor está dando uma conotação para alguma lei daquela época, mas a regra, que é a santidade, ela não muda na nova aliança. Não é porque eu estou debaixo da graça e não mais debaixo da lei que eu vou macular a santidade, não. A santidade, ela independe da graça. Paulo fala isso na carta que ele escreve aos Romanos, que eu não posso usar da graça para dar vazão para o pecado. Então o Senhor está dizendo o que aqui? Que Ele aprecia a minha, a tua santidade. Mas não é essa santidade, muitas vezes, descrita por tanta gente, que ela não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina por ser santo. A etimologia da palavra santo ou santidade, ela me traz a conotação da separação, de eu ser separado a Deus, e não essa coisa pífia, né, que muita gente faz, aonde eu sou um santinho, né, encobre, joga um monte de coisa debaixo do tapete, aonde ninguém está vendo. Mas eu costumo dizer que uma hora alguém tropeça no tapete e vai mostrar a sujeira dessa pessoa. Então não é essa santidade. Essa santidade que muitas vezes ela é tão corriqueira, falada nas rodas, até dentro de igreja. Não, a santidade que a Bíblia prega é uma santidade de eu ser separado a Deus. Porque quem é separado a Deus não tem tempo para fazer coisa errada. Não é verdade? Por exemplo, quem é santificado a Deus não tem tempo para ficar em boteco bebendo. Quem é santificado a Deus não tem tempo para ficar fazendo fofoca dos outros. Quem é santificado a Deus não tem tempo
para ficar adulterando, pecando, falando bobagem, se prostituindo. Quem é santificado a Deus, separado a Deus, pensa nas coisas do reino. Por isso que a Bíblia diz para mim pensar, para eu e você pensar nas coisas lá do alto. Por isso que a Bíblia diz que eu não posso juntar tesouro na terra, eu tenho que juntar tesouro nos céus, onde a traça e o ferrugem não corrói. Porque quando eu tenho esse entendimento, mostra que eu sou santo, que eu sou separado. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, querido. Você precisa ser santificado. Nós estamos vivendo uma época agora que você só está ouvindo mensagens via online. E agora você está muitas vezes à mercê de ataques de Satanás. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E agora esse momento que você não está congregando mais próximo, talvez às vezes não tem um aconselhamento na hora que você deseja, enfim, não que nós não estamos aqui para dar, mas é pelo fato da distância, o distanciamento social. Então você muitas vezes se vê fraco, e aí é a hora que o diabo quer atacar. Lá em Gênesis capítulo 3, a serpente Satanás atacou no momento que Adão e Eva estavam distante de Deus. Porque no outro dia, depois que eles pecam, a Bíblia fala que o Senhor aparece na virada do dia e chama eles, aí eles se escondem, porque eles já haviam pecado. Por que eles pecaram? Então é interessante isso, havia um distanciamento. O distanciamento de Deus facilita muitas vezes nós darmos lugar à carne. Mas eu quero nessa noite declarar: vai para perto, vem para perto do Senhor, vem para perto de Jesus, porque é perto dele que você vai ter vitória, é perto dele que a igreja ela avança, é perto dele que a igreja cresce, é perto dele que a igreja desenvolve. Satanás sempre vai ficar mandando a seta, Satanás sempre vai querer tirar e obstruir a tua santidade no Senhor. Mas eu quero nessa noite profetizar, aleluia. O Senhor disse assim: sede santo porque eu sou santo, amém. Nós precisamos ser santificados no Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, vamos lá, diz assim, ora amados, pois que temos tais promessas, ou seja, nós que temos as promessas de Deus, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aleluia, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você preste atenção, imundícia da carne e do espírito. A pessoa fala, mas como do espírito? O espírito aqui está com letra minúscula, é o teu espírito. Se o teu espírito não estiver amalgamado com o espírito de Deus, amém? A tua carne vai deitar e rolar. Por quê? Porque o teu espírito com letra minúscula, eu diria que ele é similar à tua alma. E a tua alma, ela só vai estar debaixo do poder, né, do teu espírito, se o teu espírito estiver amalgamado com o espírito de Deus. Porque aí sim, um homem cheio do Espírito Santo, a sua alma, o seu psique, estará debaixo do domínio do Espírito de Deus na vida dele. O que acontece hoje? É muita gente dentro da igreja que não tem a presença do Espírito de Deus e que é movida pelo psique. Psique é alma, é sentimento. E o sentimento, por isso que eu digo que a alma, ela é o campo de batalha. A minha alma, ou ela é movida pelo Espírito Santo, ou ela é movida pela minha carne, ou pelo meu espírito, com letra minúscula no meu espírito. Então, quando eu sou um homem cheio de Deus, a minha alma vai ser subjugada. O que quer dizer isso? Um homem cheio de Deus, a alma dele não tem muita vazão, porque ele está conectado com Deus. Amém? Então uma igreja que é curada, uma igreja que é sarada, ela não anda na dimensão da carne, ela anda na dimensão do Espírito Santo de Deus. E quando ela anda na dimensão do Espírito, ela vai viver coisas gloriosas e poderosas. Amém? Nós, antes de dar esse caos aí, a gente estava toda segunda-feira aqui, amém? Com 200, 300 pessoas orando e buscando a Deus na segunda-feira, na reunião de oração. E o que começou a acontecer na igreja? Muitos e muitos e muitos milagres. Por quê? Porque é o resultado. Amém? Homens e mulheres cheios de Espírito Santo, resultado, vitórias, milagres, liberações, agir de Deus. Então é isso. Nós precisamos estar com a nossa fé embasada na santidade. Para sermos santos, precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus, amém? Coloca para mim Isaías capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim, por isso quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Amém?
Versículo 16: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Olha que coisa linda. Você entendeu esse texto de Isaías, que foi um grande profeta messiânico? Ou seja, foi aquele que profetizou a vinda de Cristo. O que ele está nos ensinando? Eu posso ficar o dia inteiro orando, meu irmão, mas se a minha vida não for santificada pelo Espírito Santo, eu vou ficar clamando, ele não vai ouvir as minhas orações. Amém? Não adianta eu orar e a minha alma está totalmente corrompida. Não adianta eu orar e a minha alma está cheia de malignidade. Aí você viu o que ele disse? Lavai-vos, purificai-vos. Então, meu irmão, hoje é noite de você se lavar e purificar. Talvez você está dizendo: bispo, que tremenda essa palavra, mas como fazer isso? Eu não sei o caminho. Eu vou te dar o caminho. Aliás, já foi te dado o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por ele, através dele, através do sangue carmesim vertido na cruz do Calvário, que você vai ser limpo, curado. Amém? Por quê? Porque quando eu vou em Jesus, sabe o que acontece? 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você confessa o seu pecado, quando você se lava de todo o seu mal, aí ele vem e apaga o teu pecado. Isso significa o quê? Porque Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ora, se os pecados forem tirados, então logo eu tenho acesso ao trono de Deus. Então, meu querido, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite você entenda que você precisa se lavar, se purificar no sangue carmesim, para que as tuas orações tenham acesso, e para nós como igreja poder, decolar, porque é isso que Deus tem para nós em nome de Jesus Cristo. Amém? Santidade é a base, assim como a fé de uma igreja que quer avançar em nome de Jesus Cristo. Amém? Coloca aqui para mim o Salmo capítulo 51, amém? Versículo 1. Diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Joga o 13 direto. Isso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Então o salmista está dizendo aqui, se você pegar aí, eu mandei o menino cortar aqui para a gente não se estender muito, do versículo 1 em diante, você vai ver o salmista pedindo misericórdia, falando para o Senhor: me lava minha alma, tira de mim o peso da transgressão, né? Por quê? Porque o salmista sabe que sem santidade ele não terá nada de Deus. Então uma igreja que quer ser vitoriosa, ela tem que se limpar de toda a sujeira. Amém? Levanta a tua mão aí na tua casa, deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. O Espírito de Deus, ele passeia na tua casa hoje. Eu quero liberar como sacerdote de Deus, eu quero liberar o perdão do Senhor sobre a tua vida. Recomeça, toma novos passos, sabe? Faz um voto com Deus hoje, diga assim: a partir de agora, a partir de hoje, eu vou andar em santidade. Eu quero ser santo, eu quero ser separado a Deus. Você sabe que esse caos, ele trouxe uma coisa boa para a igreja. Esse tempo que nós estamos em casa é tempo de reflexão, é tempo de você parar, de você ler a Bíblia, de você orar e perguntar para Deus o que Ele tem com você nessa terra e o que Ele espera de você. Com certeza essas duas coisas que eu estou ministrando, Ele espera de você. A primeira é a fé, e a segunda é a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia aí na tua casa? Ei, mais do que nunca, meu irmão, busque a santidade do Senhor e Deus te usará de forma poderosíssima na terra em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Coloca aqui para mim, por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Portanto está escrito, aí está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então quando você fala, eu quero ser separado, irmão, volta a falar, não é ser santo de carinha de bonzinho e fazendo um monte de coisa errada, porque os olhos de Deus estão por todos os lugares. É ser santo no que tange ser separado para Deus. O homem que é separado para Deus, quando vem a tentação, quando vem a luta ali na questão do pecado, ele se apega em Deus, porque ele está próximo de Deus, e ele fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me dá vitória, Senhor, faz eu vencer esse obstáculo. Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer. Por quê? Porque Deus estará do teu lado.
E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Então é isso, ser de santo porque eu sou santo. É como se o Senhor falasse, ó, tem que ser assim, senão não dá pra gente andar junto. Pra gente andar junto, você tem que ser santo. Como eu sou santo. Amós 3:3. Pode dois andar juntos se não tiver a mesma direção? Você nota que a Bíblia, ela se encaixa? A Bíblia não é um livro que aqui fala A, daqui a pouco o B contradiz o A. Não, a Bíblia é um livro de encaixe. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa por si só, em nome de Jesus. E eu fecho o alicerce da santidade com Êxodo 19:6. Joga para mim, livro do Êxodo, saída do Egito. A palavra Êxodo quer dizer saída, amém? E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, amém? Então essa palavra está se cumprindo na minha vida hoje. Quem é filho de Israel aqui? Quem é filho de Israel em casa? É para você, amém? O Senhor mandou te dizer, se santifique, seja separado, porque é assim que Deus vai manifestar a glória e o poder dele sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, Marcião? Aleluia. Oh, glória. Amém? E eu fecho, amém, com o terceiro alicerce. Primeiro, fé. Segundo, santidade. Terceiro alicerce. Joga para mim Atos 2, versículo 42. Diz assim, ó. Vamos ler só o 42, tá? Diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? O terceiro alicerce é a perseverança. Então uma igreja, para ela chegar aonde ela quer chegar, como a igreja primitiva chegou, porque se nós estamos aqui, nós somos frutos da igreja primitiva, nós precisamos de fé. A igreja primitiva teve fé. Segundo, a igreja primitiva se santificou. Os apóstolos, os discípulos, eles eram separados a Deus, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado. Mas eles eram firmes ali, crentes na oração, no poder da palavra. Eles eram homens e mulheres santificados. Amém? Lembra lá em Atos capítulo 10, quando o Senhor dá aquela visão para Pedro, do lençol seguro pelas quatro pontas, e aqueles animais que o judeu não comia. E o Senhor falou para ele, mata e come, e ele retrucou. O Senhor falou segunda vez, ele retrucou na terceira. Aí ele estava entendendo, começou a entender o propósito de Deus. De repente toca lá a campainha, ou alguém bate palma, que na verdade aquilo que Deus estava mostrando para Pedro, não era literalmente que ele iria comer um animal que não se podia, mas era ir pregar para gentios, que os judeus achavam também que não podiam. Então o Senhor traçou uma analogia dos animais que não se podia comer, com pregar para gentio, porque na cabeça do judeu não podia se misturar com gentio. Mas o Senhor falou para ele, através daqueles moços que foram lá, para ele ir lá em Cesareia pregar lá na casa de um gentio, que depois a gente o conhece por nome de Cornélio. Mas você vê, mesmo Pedro estando meio arredio no começo, depois Pedro obedece. Por quê? Porque Pedro entende a visão, porque Pedro era um homem santificado. Olha que coisa linda, amém? E por fim então, a perseverança, amém? O que é a perseverança? É o que faz uma igreja não parar em meio à guerra, não parar em meio às lutas. Mais do que nunca a igreja tem se posicionado. Domingo agora nós tivemos o jejum nacional, nunca houve isso no nosso país. Ainda teve alguns pastores lá que ficam... Irmão, eu não entendo isso. Orar sempre vai ser bom. Se a Bíblia manda eu orar até pelo meu inimigo, dá um zoom aqui, meu irmão. Dá um zoom aqui. Eu não vou orar porque oração é política, porque, irmão, Romanos capítulo 13, versículo 1, toda autoridade é posta por Deus. E quem resiste a uma autoridade, resiste a Deus. Porque se ela foi impostada por Deus, então, meu irmão, não é questão de política, partido, A, B ou C. Eu, Bispo Ronaldo, desaprovo o governo de São Paulo. Mas eu não fico abrindo a boca em rede social e atacando o governador. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Então nós precisamos parar com esse negócio. Ah, mas eu não vou... Oh, irmão, a Bíblia manda eu orar até pelos meus inimigos. Como é que eu não vou orar pela minha nação? E esse jejum nacional, ele não teve cunho político. Ele teve cunho de afastar essa praga da nossa nação. Amém? Então nós precisamos parar. Tudo a gente quer trazer contenda.
Amém? E a Bíblia fala que reino subdividido não prospera. Não, a Bíblia manda eu ser perseverante. E eu persevero pela minha nação. Porque independente de quem esteja lá, até porque pela idade que eu tenho, já peguei vários presidentes. Cheguei a pegar até presidente na era do militarismo. Amém? Então, todos os presidentes que estiveram lá, eu torci, a priori eu torci para que desse certo. Amém? Alguns não deram. Mas aí está no comando de Deus. Agora, o que eu preciso entender é isso. Se eu sou igreja, você é igreja. Amém? Se a Bethesda é a igreja, o pastor da Assembleia aqui é a igreja, do Brasil para Cristo é a igreja, do Paz e Vida é a igreja, do Bola de Neve é a igreja, nós juntos temos que perseverar para que tenhamos um país melhor. Amém? Na igreja primitiva também tinha suas diferenças. Uma certa feita, Pedro e Paulo, eles quase chegam nos finalmente. Amém? Por quê? Porque o Pedro, quando estava com os judeus, se portava de um jeito. Quando estava com os gentios, se portava de outro. E aí ele foi indagado pelo apóstolo. O apóstolo falou para ele: ô meu amigo, como é que é isso? É duas caras? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, que negócio é esse? Amém? A Bíblia também diz que Paulo e Barnabé tiveram um problema sério por causa de João Marcos. Diferenças tem em todos os lugares, mas a perseverança ela tem que prevalecer. Eu tenho que crer e confiar naquilo que Deus tem para a minha vida. Essa igreja, a igreja primitiva, a igreja que chega até os dias de hoje, ela é fruto da perseverança daquela igreja. Você viu que o capítulo 2, versículo 42 já começa assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela igreja entendia que tinha uma autoridade e que debaixo daquela autoridade eles iriam crescer e avançar em nome de Jesus Cristo. Amém? Põe aí para mim Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. O que está falando aqui? De perseverança, porque só ora quem é perseverante. Então que você possa nessa noite receber uma carga de perseverança. Você que está aí na tua casa, ore pela tua nação, ore contra esse vírus, ore contra, sabe, que logo tudo venha a ser restabelecido. Nós temos que orar, nós temos que perseverar. Tem pessoas que falam assim: ai bispo, eu estou até cansado, eu acho que nem sei se isso vai, como é que isso vai acabar da melhor forma, porque o meu Deus está no controle de tudo e de todos em nome de Jesus. Amém? Então não abra mão da perseverança. Amém? Se nós estamos aqui, e olha que a igreja primitiva sofreu perseverança, hein? Teve fases dessa igreja, né? Teve fases que, os cristãos eram jogados aos leões lá em Roma. Os leões comiam os cristãos vivos. Esses aí pagaram o preço para que eu e você estivesse aqui. Amém? De que forma? Perseverando. Então, persevere. Amém? Há muitos anos atrás, eu li um livro, Eusébio Queiroz, eu acho. Amém? Que foram os primeiros séculos da igreja. Amém? Aquele livro é maravilhoso. Que é um livro que mostra o discorrer da igreja, desde quando ela iniciou no cenáculo, desde o primeiro bispo de Jerusalém, por aí vai, as guerras e as lutas, amém, que a igreja sofreu, mas ela chegou até aqui, por quê? Porque houve perseverança, amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é renovar o entendimento? É se permitir perseverar. Amém? É isso. Então eu tenho que sacrificar o meu corpo. Eu tenho que ter uma fé racional. Então, por exemplo, nós estamos diante de uma enfermidade que tem abalado o mundo. Essa é a nossa fé racional. Eu sei que existe uma enfermidade, mas eu sei que por trás dela, eu não sei o que é, mas tem algo espiritual. Mas que a igreja vai vencer, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E se for de ordem de Deus, então tudo acabará da melhor forma, porque a vontade de Deus para mim e para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Coloca para mim Romanos capítulo 10, versículo 13.
Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Nós estamos invocando o nome do Senhor nesse tempo tão difícil na nossa nação, e o poderoso de Israel vai socorrer a igreja, vai socorrer a tua vida, vai socorrer todo aquele que declara que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a marca da igreja que persevera, é a igreja que confia, que crê, e a igreja que declara, e a igreja que clama e que traz à existência aquilo que não existe. De que forma? Através da fé, através da perseverança e através da santidade. Esses são os três pilares que fizeram da igreja primitiva uma igreja poderosa e vitoriosa, e é esses três pilares que eu ministro. Eu quero que você levante aí no sofá da tua casa aí, amém, que eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que esses três pilares façam da igreja família Bethesda, que esses três pilares façam das igrejas a qual conhecem a Jesus Cristo, que esses três pilares fortaleçam a igreja, andar em soberania e em vitória, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia aí na tua casa? Bendiga o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Sabe o que acontece? Quando a igreja, ela tem fé, ela é santa, separada a Deus, e ela é perseverante, sabe o que acontece? Ela cresce, sabia? Coloca aqui para mim, Atos 2:47, diz assim, ó: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que interessante isso. No versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e pregavam, eles evangelizavam. Isso é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar, anunciar e evangelizar. Mas o papel de dar o crescimento é de Deus. Mas Deus só dá crescimento para que tipo de igreja? Igreja que tem fé, igreja que é santa e igreja que persevera. Essas três alicerces, essas três bases fazem da igreja uma igreja vitoriosa, e essas três bases que eu clamo e desejo para a família Bethesda, para que nós sejamos uma igreja que venha crescer, amém, muito mais do que tem crescido, para a glória do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Feche teus olhos aí na tua